O Grêmio prepara o time que encara a equipe do Botafogo no final de semana e nós vamos falar sobre os detalhes desta preparação e dos mistérios. Depende apenas de Luizito Soares. E o técnico Renato deixou muito clara a conversa que teve com o jogador, com revelações importantes. Vamos abordar, evidentemente, a pauta Luan. E o Grêmio fez uma escolha e assinou com a Libra. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá na KTO se tu tem mais de 18 anos e joga com responsabilidade. Neste sábado, 9 da noite, eu vou assistir Flamengo e Palmeiras e Flamengo, um jogaço de bola, cara. E lá na KTO, as odds estão assim, ó. O Palmeiras, que joga em casa, tá pagando 2,10, o empate 3,60 e a vitória do Flamengo 3,33, jogaço pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo interessa ao Grêmio, afinal de contas o Tricolor está brigando na parte de cima da tabela e são dois postulantes ao título que se encaram na noite deste sábado. Eu quero falar com você sobre as últimas horas lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Tivemos um treinamento com portões fechados, apenas a parte do aquecimento foi aberta, o que foi suficiente para, mais uma vez, assistirmos Luiz Soares trabalhando. E essa informação é bem importante. Tão importante quanto ela é o relato da parte fechada da atividade. De acordo com as nossas fontes, o Soares treinou normalmente e passou de novo por aquele processo de preservação aqui e ali natural. Ele aparentemente está apto para o jogo deste final de semana. Existe um mistério em relação à escalação, o time será definido apenas neste sábado, na última atividade. O Renato ele trabalhou algumas formações, mas deve ser divulgado apenas para os jogadores neste sábado, a equipe que vai jogar contra o Botafogo, mas ninguém está esperando algo muito diferente não. A titularidade do Soares depende apenas dele, e quem falou isso foi o próprio técnico Renato em entrevista coletiva. Renato vai conversar com o Soares e se ele disser que está bem para jogar, vai jogar, e se não tiver, não vai jogar. O Renato ele foi muito simples ao dizer isso. Depende do Soares e tem sido assim. Renato relatou que as dores do Soares somem e surgem da mesma maneira, do nada, e que é importante ele, como treinador, ter o cuidado e a sensibilidade de estar em contato com o jogador. Renato, inclusive, fez algumas revelações sobre conversas recentes com o Soares, confirmando uma informação que trouxemos direto de Salvador nos últimos dias. Ele teve uma reunião com o Soares lá na Bahia, onde ambos conversaram sobre a liberação que o Soares quer para visitar um médico na Catalunha, lá em Barcelona, na Espanha. E o Soares ouviu do Renato o pedido para que ele vá apenas depois do jogo contra o Bahia à volta das quartas de final. O Soares queria ir antes e o Renato ponderou, olha, a gente tem um jogo importante contra o Botafogo, a gente vai ter um jogo super importante contra o Bahia, depois vai ter um hiato. Então, o Renato reforçou o pedido da direção, acho que esse detalhe da conversa é super importante para a gente entender o papel também do próprio Portaluppi dentro dessa discussão, já que o Soares queria, ir imediatamente. Mas vamos ver como será o próximo trabalho para sabermos se Soares terá condições de jogo ou não. Repito, dependerá apenas do jogador e daquilo que ele vai falar para o Renato. Falando em Renato Portaluppi, o Renato ele deu a declaração que movimentou o país nas últimas horas. Um possível retorno de Luan ao Grêmio. Luan vive uma situação extremamente delicada no Corinthians e mais cedo produzimos um conteúdo sobre o pedido de Renato sobre uma volta. Agora o que você precisa saber é que além de tudo o que falamos sobre o Renato querer e tudo mais, existem outros pontos. O desejo do Renato, ele foi motivado por uma sensibilização, tá? O Renato ele foi sensibilizado pela fase recente, pelas agressões ao Luan, a ideia de ter de volta o seu ex-camisa 7. No início do ano o Renato não queria. Agora ele vê com bons olhos, vê até como um desafio recuperar o Luan. Só que essa ideia do Renato pode ter mudado dos últimos meses para cá. Mas de algumas pessoas de dentro do Grêmio não mudou, tá? Algumas pessoas com quem eu contato, com quem eu tenho algum tipo de abertura, elas me falam que a alta cúpula, ela se divide sobre uma volta do Luan, no sentido de
Será que tá com cabeça? Não vive a melhor fase técnica? Sabe? É uma discussão. Essa discussão com o Renato só vai acontecer, de acordo com o próprio treinador, depois do jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil na próxima semana. Até lá, este sonho de uma volta do Luan, pelo menos esse sonho de parte da torcida, ficará no ar. E uma definição só se dará nos próximos dias. Mas é importante você saber que a ideia do Renato de ter o Luan por perto mais uma vez, ela não é comprada 100% pelos dirigentes. E não era também pelo próprio Renato há alguns dias atrás. Vamos ver, depois de um amplo debate, se alguma coisa muda neste sentido. O que nós podemos dizer aqui é que as dificuldades do Grêmio no mercado de transferências contam pontos para Luan. Afinal de contas, ele pode sim ser um reserva de Luizito Soares. É visto como um falso 9 pelo próprio treinador. Então vamos aguardar e ver qual o rumo que se dará nesta conversa. Financeiramente não haverá nenhum problema. Afinal de contas, o Luan ganha R$800 mil mensais do Corinthians e o Grêmio não pagaria isso. Só que o Timão tem bancado a saída do jogador. Quando ele foi emprestado para o Santos, por exemplo, o Santos pagava cerca de 150, 200 mil reais por mês ao Luan. Isso o Grêmio pagaria de bom grado. O Corinthians bancaria a outra metade. Existe a problemática de uma rescisão contratual e aí o Luan teria que discutir um novo contrato com o Grêmio e ele teria que aceitar uma redução considerável também. Enfim, aí é uma suposição, é uma projeção de problemas, vai depender, repito, da conversa do Renato com os dirigentes tricolores. Virando a página, mas ainda mantendo o Diário KTO aqui no mercado de transferências, o Grêmio viu a oficialização da saída de Lucas Silva. A rescisão contratual foi publicada no bid da CBF e o jogador agora é atleta do Cruzeiro. Inclusive está treinando por lá já faz algum tempo. Lucas Silva postou um texto de agradecimento e de homenagem ao Grêmio na sua conta do Instagram. No texto, ele falou que foi a realização de um sonho jogar em Porto Alegre, jogar no tricolor. Pra gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero falar sobre grana. E grana sempre é bom, né? O Grêmio fechou com a Libra. Dentro desta grande discussão sobre a Liga dos Clubes, o Grêmio assinou um contrato de exclusividade com a Libra. Não significa que o assunto está sacramentado. O documento assinado pelo Grêmio coloca o tricolor dentro de uma exclusividade de assinatura com a Libra. Mas se o Grêmio, por acaso, quiser roer a corda no futuro, poderá. Só não poderá assinar com as outras equipes. Poderá vender os seus direitos, por si mesmo. Importante dizermos aqui que, além do Grêmio, assinaram com a Libra Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Bahia e Red Bull Bragantino. Nos próximos dias deveremos ter novidades sobre a Libra, porque agora as coisas vão andar de fato. Também é importante você ter ideia que o Grêmio, nos próximos 60 dias, terá que comunicar se vai querer a antecipação de 12,5% do valor, referente à negociação. Esse valor seria na casa dos 100 milhões de reais, para a gente arredondar aqui, tá? Mas o Grêmio não deve aceitar. Afinal de contas, se tu aceita a antecipação desse valor, você perde 12,5%, os mesmos 12,5% da cota dos 50 anos. Então, não é negócio. O Grêmio vai, assim como os outros clubes, esperar ver a concretização, discutir mais e fechar a negociação. A Libra, ela surgiu como uma ideia de liga. Como não há unificação dos clubes neste momento, o Internacional, por exemplo, está do outro lado, outros grandes clubes estão do outro lado, a Libra será basicamente um bloco para a discussão da venda dos direitos de transmissão dos jogos destes clubes. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!